Bom, boa tarde, então, a todos. Estamos iniciando aqui mais um evento do Endireitando, hoje com a presença do Dr. Matheus, né? Dr. Matheus, que vai nos trazer aí o tema sobre o paralelo, aliás, sobre a proteção de dados pessoais e direito ao esquecimento, né? O Dr. Matheus, que é advogado no Rio Grande do Sul, formado pela Universidade da Unijuí, cursou a Escola Superior da Magistratura no Rio Grande do Sul, cursou a Escola Superior da Magistratura Federal, né? Especialista em Direito Público pela Faculdade Meridional do Passo Fundo, especialista em Direito Digital pela Fundação Escola de Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? E mais algumas coisas aí nesse maravilhoso currículo, correto, doutor Matheus? Oi, gente, obrigado. Maravilhosos são seus meu amigo de longa data. Então, a bem, palavra gente? é toda sua aí, Matheus. Fica à vontade, doutor. Bom, eu fui convidado pelos organizadores para falar para vocês sobre algo relacionado à área, que é uma área nova no direito hoje, né, que é essa área digital. Até 2014, a questão envolvendo direito digital ainda era cercada de algumas dúvidas jurídicas. Ainda existem inúmeras, incontáveis dúvidas. E o direito vem caminhando para uma cadeira específica, né? Porque se estudar direito digital, que é uma coisa que do meu faculdade, por exemplo, digital, muitos vão terão digital na faculdade. E é algumas cidades aqui do Sul, ela está reduzir essa questão do direito digital justamente por cidade o dia do operador esse conhecimento. Doutor Matheus, me desculpa, está falhando. Eu vou tentar mais perto da tela aqui. Depois, quando eu compartilhar a tela, vai ficar menos, vai ficar melhor. Assim, ó. Então, as faculdades começaram a introduzir a cadeira do digital, né, no currículo, e isso vem desde o Marco Civil da Internet, né? O Marco Civil da Internet inaugura uma implementação do internet no Brasil. Depois da internet, a gente veio em 2000 a Lei Geral de Proteção de Dados, e neste momento da vida se discute no Congresso o Marco Civil Artificial para poder regular os efeitos que essa nova, os algoritmos representam na vida das pessoas. O tema a falar de uma gama de temas tem a ver com o pessoal ainda reclamando aqui do áudio. Estou tentando, gente. Próxima aqui eu boto um microfone. A questão envolvendo o direito ao esquecimento. O que seria o direito ao esquecimento? E por que a gente estuda o direito ao esquecimento? Real entre... Eu acho que eu dei uma travada aí. Voltei? Travou. Oi, Matheus. Tá, mas voltei? Voltou. Agora sim. A falha, acho que não é do microfone, acho que a falha pode ser de internet. Eu mexi aqui numa melhora. Trancar. Tá, né? Então,
que eu vou falar para vocês? É um tema que me é muito interessante. O direito ao esquecimento. Do esquecimento que surge. Isso é uma discussão no Brasil, embora o STF tenha penso, está muito longe da solução. Na verdade, pessoal, o que está em jogo aqui é dois profissionais. É o de privacidade e é o de liberdade de expressão. É isso que tem que ter em mente quando se for. Eu vou apresentar slides. Então, eu especifiquei a proteção de dados pessoais e o direito ao esquecimento. Por quê? Porque, embora a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil seja de 2018, ela não tem nenhum dispositivo legal que trate a respeito do direito ao esquecimento. Então, aqui eu deixei o meu currículo aqui, que o Rodrigo já falou algumas coisas. O direito ao esquecimento, o direito de ser esquecido, ele se originou com uma ideia de proteção da intimidade e da vida privada. E ele tem sido invocado no mundo digital como o direito ao apagamento dos dados e a não vinculação de uma informação desprovida de atualidade e relevância para o público, mas ofensiva para o interessado. Eu vou trazer mais lá para frente alguns casos para tentar mostrar para vocês o porquê isso é relevante. Em época de Facebook, Instagram, né, alguma postagem que tu fez e que tu se arrependeu, né, até que ponto isso tu tem direito que isso seja apagado da tua rede social. Claro que tu domina a rede social. O problema é quando essa informação que tu coloca vira de domínio público. Do Marco Civil da Internet, a gente tem que trazer o artigo 7º, que ele vai dizer que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os direitos, dentre eles a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Gente, o que vocês têm que ter presente, assim, antes de ir adiante, é que o Marco Civil da Internet ele vai regular os direitos do usuário e dos provedores de página de internet e de conexão com o relacionamento, com o uso da internet. A internet ela ainda continua sendo um espaço onde não há direito. Não existe regra no mundo, inclusive, que regule a internet, embora existam os órgãos internacionais regulando o uso, criações dos IPs, os domínios e tal. Não existe uma regra de internet. Ah, a internet é isso. Não. Existe regra que trata do direito do usuário, do direito do provedor de conexão e do provedor de armazenamento. Onde nasceu a história de eu quero apagar meus dados pessoais e tal? Então, lá na Europa, o direito ao apagamento dos dados pessoais na Europa, ele está regulado no artigo 17 do Regulamento Geral da Proteção de Dados, de 2016. Antes dessa edição do RGPD, ele já era previsto nos tratados, né, como o Tratado Automatizado de Dados de Caráter Pessoal e a Diretiva 94/45. Né? Ali se asseverou que os provedores de busca da internet eles praticam uma atividade que se qualifica como de tratamento de dados e, portanto, eles são responsáveis pelo tratamento no Estado-membro, sempre que criem nesse território uma filial ou sucursal.
que promova a venda de espaço publicitário, incumbidos em consequência a suprimir os links que remetam ao interessado, ainda que a divulgação da informação seja em si lícita. O direito ao apagamento de informação deve prevalecer sobre os interesses econômicos do provedor ou do interesse público em ter acesso à informação, salvo situação especial, como se trata de pessoa pública e de interesse preponderante do público seja o acesso à tal informação. Não é demais lembrar que as diretrizes para a implementação da decisão... Gente, assim, essas questões do direito ao pagamento dos dados pessoais na Europa, ela nasceu especialmente de um caso que é famoso no meio do direito digital, que envolve um senhor chamado Mário Costecha. Tá? O que aconteceu com o Mário Costecha? O Mário Costecha, ele procurava no Google, quando se colocava o nome dele, Mário C. Gonçalves, aparecia uma vinculação de uma dívida que ele tinha junto à Seguridade Social e um imóvel de propriedade dele que simplesmente foi arrematado, alienado e foi vendido para ele quitar essa dívida. Passados mais de 10 anos, ao se realizar uma busca no Google, simplesmente aparecia esse fato. Em 2009, o Costecha Gonçalves ele solicitou ao jornal La Vanguardia que seu nome não fosse mais vinculado à matéria, porque noticiava a asta pública. O jornal negou a referida solicitação, ao argumento de que a matéria era legítima e se tratava de ordem do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social. No ano seguinte, o advogado buscou administrativamente o Google Spam, requereu que seus dados fossem retirados do provedor de buscas e seu pedido foi novamente rejeitado. Depois que eu explicar o caso, eu volto ali naquele slide ali. Então, em 2010, o Mário Costecha ele apresentou uma reclamação junto à agência espanhola sobre proteção de dados, né, a autarquia que é encarregada da proteção de dados lá, contra o La Vanguardia e contra o Google. E essa reclamação ele expôs os dados pessoais de matéria encontrada na lista dos resultados, pelo nome do advogado do provedor de buscas. Nessa reclamação, o advogado pleiteava que, por um lado, que se ordenasse o La Vanguardia que suprimisse ou alterasse as referidas páginas, que mostravam seus dados pelos motores de busca para proteger esses dados. E, por outro lado, ele pedia que se ordenasse ao Google Spam e ao Google Internacional que suprimisse ou ocultasse esses dados, para que deixasse de aparecer no resultado da pesquisa e de figurar nas ligações do La Vanguardia. Nesse contexto, Mário Costecha Gonçalves alegava que o processo de arresto que ele for objeto tinha sido completamente resolvido há vários anos e que a referência ao mesmo carecia atualmente de pertinência. No dia 30 de julho de 2010, a autarquia espanhola, em análise à referida reclamação, negou os pedidos. E porque ela considerou que o La Vanguardia tinha cumprido uma questão junto ao Ministério do Trabalho e Seguridade Social. Era uma informação pública. Já quanto ao Google, a agência considerou que os mecanismos de busca estão sujeitos à legislação de proteção de dados, por conta do seu papel de intermediário entre a informação e o público. E dessa forma, num cenário onde a atuação do provedor de buscas provoca lesão ao direito fundamental de proteção de dados e dignidade das pessoas em sentido amplo, é legítima a determinação de retirada dos dados de provedores de busca, sem a necessidade de retirada dos dados dos sites que hospedavam tais informações. Em resposta à decisão, o Google Spam e o Google Internacional, eles recorrem ali é a Audiência Nacional, que é o Tribunal Espanhol, cuja jurisdição abrange todo o território. E aí a Corte Espanhola entendeu que o julgamento devia ser pela Corte Estadual, pelo Tribunal da União Europeia. Enfim, o Tribunal da União Europeia, não vou cansar com vocês lendo toda a questão do Mário Costecha, ele vai decidir que o cidadão europeu tem direito de requerer ao provedor de buscas que exclua de sua lista de resultados os links que contêm os dados pessoais próprios, considerando que, mesmo que inicialmente disponibilizado o tratamento de dados, seja lícito, ao passar do tempo, pode torná-lo inadequado,
pertinente ou excessivo, conforme o parágrafo número 94. A decisão do tribunal salienta que foi tomada nesse sentido, pois ela reconheceu que o direito à vida, à privacidade e à proteção de dados pessoais é preponderante sobre os interesses econômicos de quem busca disponibilizar essa informação, bem como sobre o interesse público em acessar essas informações, o que evidencia a necessidade de sopesamento, balanceamento dos direitos envolvidos nessa decisão. Então, esse caso é um caso emblemático no direito internacional sobre proteção de dados e o direito ao esquecimento, porque o Mário Costeccia conseguiu que o Tribunal da União Europeia reconhecesse o direito que ele tinha de apagar os dados no programa no momento que se buscava essas informações sobre ele no Google. E lá daí se criou o seguinte, que as hipóteses de remoção desses dados da internet, eles têm que estar fundamentalmente da seguinte forma: cessação da finalidade que motivou a coleta, o tratamento dos dados, retirada do consentimento, se não houver outro fundamento para o tratamento do dado pessoal, oposição ao tratamento, ressalvada a existência de interesse legítimo prevalecente, quando os dados são tratados ilicitamente, não se aplica daí as questões do exercício da liberdade de expressão, cumprimento de obrigação legal por motivo de interesse público na área de saúde pública. Aí são as exceções que os dados continuam sendo tratados. Arquivo de interesse público, investigação científica e para efeito de declaração de exercício em defesa do processo judicial. Bom, isso é uma questão que está tranquila na Europa, é reconhecido quando há perda da finalidade do tratamento dos dados, o direito da pessoa requerer a quem tem esses dados a realizar o apagamento desses dados, desindexar do Google, por exemplo, a busca, porque tem que fazer um sopesamento entre finalidade e tempo que esses dados estão disponíveis. E no Brasil? Bom, no Brasil não há, no ordenamento, mesmo depois da Lei Geral de Proteção de Dados, nenhuma norma que discipline especificamente o direito do apagamento dos dados. Não se pode esquecer que o tema já tem sido debatido no Judiciário antes mesmo de qualquer previsão para a remoção dos conteúdos inseridos por terceiros na internet. O Marco Civil da internet, ele estabelece como uma regra geral que o provedor de conexão à internet ele não pode ser civilmente responsabilizado por conteúdo gerado por terceiro. Para garantir a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações na internet só pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros se descumprimenta a ordem judicial específica, deixar de tornar indisponível o conteúdo apontado como ofensivo. Tratando-se de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, o provedor pode ser responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade se deixar de atender à notificação que contém indicação precisa do conteúdo a ser removido. Seja como for, é importante destacar para o propósito desse artigo que a Lei número 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet, disciplina o uso da internet no Brasil de modo genérico e não contempla especificamente as redes sociais. A remoção de conteúdos ilícitos é tratada de modo abrangente, sem uma definição expressa do que seja conteúdo infringente e sem imposição de prazo para remoção. O legislador parece ter se fiado em amplíssima discricionariedade judicial para assegurar a observância do princípio e da garantia associada ao uso da internet, entre eles a garantia de liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento nos termos da Constituição Federal. Antes de ir no 4, o artigo... Está aqui o artigo. Ó. O artigo 19 vai dizer assim, ó, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, se após a ordem judicial específica não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar-se indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrato.
A aplicação do disposto nesse artigo por infrações de direitos do autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica que deve respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Gente, assim, ó, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele dá muito pano para manga, assim, muita discussão. Porque o que acontece? Se vocês lerem o caput do artigo, ele vai dizer que o provedor não é o provedor de conexão, né? É o provedor de aplicação da internet. Então, leia-se, Facebook. Ele somente pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado, se após a ordem judicial específica não tomar providências para, no âmbito dos limites técnicos, dentro do prazo assinalado, tornarem disponível o conteúdo. Bom, por que o artigo está redigido assim? Porque a ideia do legislador de 2014 era de que o provedor de aplicação da internet não tivesse juízo censor. Ou seja, eu vou lá na minha página do Facebook, eu escrevo... Bom, eu vou contar um caso prático que eu tenho no escritório. Um adolescente, com o intuito de se vingar de um outro adolescente, entrou no Instagram e no Instagram noticiou o óbito do amigo, que estava vivo. E na postagem, ele faz um texto no qual ele marca os familiares. Então, as pessoas da família desse adolescente, tido por morto, começaram a receber ligações de vários lugares do Rio Grande do Sul, das pessoas prestando condolências e pêsames pelo óbito do que estava vivo. Foi uma brincadeira sem graça, O Instagram deveria ter impedido a publicação, se talvez tivesse condições de saber que o cara estava vivo? Não. Mas judicialmente, tu pode pedir a remoção? Pode. Então, o juízo de retirada da publicação do Instagram e do Facebook, ele vai por ordem judicial. O artigo prevê essa questão da ordem judicial para remoção do conteúdo. Mas aí vocês vão me dizer o seguinte: mas dependendo das questões que se coloca, o Facebook não deixa. Ele deleta, o Instagram deleta, e agora, recentemente, numa conversa, eu descobri que o YouTube deleta. Bom, a questão é a seguinte: o cara tem casos, tu adere a aplicante, assina um contrato, e que nesse contrato, que a gente nunca lê, tem uma cláusula que diz que ele pode remover publicações que sejam contra o interesse público. Agora, quem diz o que é interesse público naquele caso concreto é a pergunta, né? Então, voltando lá, no item 4. A Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não previu o direito do titular de apagar os dados. Mas ele previu o seguinte, que é direito do titular a anonimização, o bloqueio e a eliminação do dado que ele torne desnecessário, excessivo ao tratamento de desconformidade com o disposto nessa lei. No inciso 6 desse mesmo dispositivo, ele prevê a possibilidade dessa eliminação dos dados tratados com conhecimento titular, ressalvados as hipóteses 16. A anonimização, quando tu pode pedir a anonimização dos dados. Mas como é que é a anonimização dos dados? Bom, é assim, ó, tu vai na farmácia para comprar remédio, a pessoa te pede o teu nome, teu CPF e o lugar que tu mora. A partir daquele momento, a farmácia ela tem 3 dados teus: o teu nome, o teu CPF e o teu endereço. A partir daquele momento, ela sabe que o CPF número 1234
está na rua X. Existe um procedimento que até quem quiser procurar mostra no YouTube, que esses dados, existe uma forma de tornar eles anônimos. Então, existe um sistema computadorizado que ele desclassifica esses dados de tal forma que tu não consegue mais vincular o CPF 1234 ao Matheus, por exemplo. E isso, então, a gente chama de anonimização. Então, aqui. A eliminação, por seu turno, é a exclusão do dado ou do conjunto de dados armazenados em banco de dados, independente do procedimento empregado. Eu fui lá numa empresa para fazer um exame de saúde e forneci para eles os meus exames pretéritos para eles terem uma, tipo assim, que os médicos pedem. Tu já fez exame, esse aqui, leva lá. Tu pode pedir a exclusão desse dado depois que ele foi usado, para eles não terem no computador armazenado. Mas isso não não se confunde com o direito ao esquecimento como é na Europa. A eliminação, a anonimização são direitos vinculados aos dados armazenados no computador e não ao fato de tu ser exposto por esse dado. Tu pode retirar o consentimento quando tem dados excessivos e quando dados desnecessários para a finalidade. Para Cíntia Rosa Pereira Lima, o direito ao esquecimento pressupõe que o fato tenha ocorrido em tempo remoto, tal fato não tenha mais utilidade pública ou social, não se pretenda alterar a verdade factual e não sejam produzidos efeitos com relação às instituições de cunho jornalístico, literário ou científico. Assim, um jornal não pode ser condenado a suprimir notícia vinculada no passado, mas o provedor de busca na internet pode ser levado a remover o conteúdo ofensivo, desde que presentes os pressupostos supraelencados. O direito de informação contém vários elementos inscindíveis, abarcando os atos de buscar, receber e difundir informações que correspondam aos direitos de se informar, de ser informado e de informar. Tais direitos são assegurados na Constituição Federal, na forma das liberdades públicas de pensamento, de expressão e de informação. Daí porque o ônus argumentativo para sua relativização é muito alto, impondo a verificação, no caso concreto, de várias circunstâncias, tais como a ausência de contemporaneidade e atualidade, exatidão da informação, a sua veracidade, a manutenção presente do interesse público na divulgação da mesma, a pertinência na divulgação e a completa ausência de abuso no seu uso. O artigo 19 da Lei 12.965, Marco Civil da Internet, é mais adequado, que tutela o direito à privacidade ao assegurar, em prol da liberdade de expressão, a primazia do judiciário. Ele, inclusive, joga para o juizado especial para determinar a remoção do conteúdo. Em nenhuma circunstância pode o direito ao esquecimento ser entendido como direito absoluto, pois ele deve necessariamente ser limitado pela liberdade de expressão e informação, pela proibição à censura, pelo interesse público, que quase sempre deve preponderar sobre a tutela da privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, conquanto fortemente inspirada na legislação europeia, não contempla o direito ao apagamento dos dados pessoais, em significativo contraste com a expressa previsão no artigo 17 do Regulamento Geral da Proteção de Dados da União Europeia. Trata-se, sem dúvida, de opção legislativa que privilegia a liberdade de informação, de expressão, e, portanto, o interesse público sobre o direito individual à proteção da privacidade. Bom, aí vocês devem estar pensando assim, mas o que isso quer dizer na prática jurídica e no Brasil? Bom, esse caso aí é o RESP, é um recurso especial 1.660.168 do Rio de Janeiro. Esse caso, o que ele é? Ele é o seguinte, é uma ação ajuizada por uma pessoa específica em que ela pedia para o Google desindexar das buscas dela uma notícia que veiculava o nome dela a uma fraude
ao 41º concurso da magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Ela alegava que a indexação desse conteúdo causava dano à dignidade e à privacidade dela, porque na filtragem das buscas que utilizavam o seu nome como parâmetro, vinculava ela a essa notícia. Esse caso, tá, parou no STF, no STJ. E o STJ entendeu, eu vou ler ali os itens 1 ali, ó. Item 1, debate sobre a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca da internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados. O Tribunal de Origem enfrentou todas as questões postas pelas partes, decidindo nos estritos limites da demanda. A jurisprudência dessa Corte tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade dos buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para cessar o vínculo criado nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados de busca que não guardam relevância para o interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção dos dados pessoais, deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca. O rompimento do referido vínculo, sem exclusão da notícia, contabiliza também os interesses individual do titular do dado pessoal e coletivo de acesso à informação, na medida que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa, fornecendo os argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não aqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido. No caso concreto, passado mais de uma década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro resultado apresentado permanecia apontado no link de notícia, de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado a respeito da existência de outras tantas informações posteriores a respeito disponível na rede mundial. Esse caso aqui envolve uma mulher, ela é, salvo se eu estiver enganado, ela é promotora de justiça e ela teve um fato não comprovado de envolvimento, o fato não está comprovado, de envolvimento numa fraude num concurso para a magistratura do Rio de Janeiro, e quando se colocava o nome dela no Google, simplesmente o Google puxava como primeira opção, segunda opção, notícias envolvendo esse fato. O Superior Tribunal de Justiça determinou, então, que o Google desindexasse, porque entendeu que havia um decurso do tempo significativo entre o fato, né, e que aquilo violava a intimidade dessa pessoa. Aí aqui eu coloquei, né, do que se tratava. E aqui é um caso famoso no direito, que eu até comentei com o Rodrigo e com o Bernardo, que é o caso Xuxa. O caso Xuxa é o seguinte, aqui os mais antigos, né, vão saber que a Xuxa fez um filme com um jovem, eu realmente não sei a idade do jovem. E no Google, quando se buscava a informação associando Xuxa e pedofilia, apareciam, então, esses links de páginas da internet que vinculavam a Xuxa à pedofilia.
Então, a Xuxa entrou com uma ação contra o Google, solicitando que fosse feita a desindexação, para que o Google não mostrasse mais essas notícias e esses links. Aí o que acontece? Vamos aqui. Do que se trata? A ação ordinária, ajuizada por Maria da Graça Xuxa Meneghel, em desfavor da recorrente, que no caso é o Google, objetivando a compelir a remover do seu site pesquisa da internet em que aparecessem as expressões Xuxa pedófila ou ainda qualquer outra que associe o nome dela, escrito parcial ou integralmente, e independente da grafia, se correta ou equivocada, a uma prática criminosa. O tribunal, o juiz de primeiro grau deu a liminar, o Tribunal do Rio de Janeiro manteve a liminar com multa de R$20 mil. O que acontece? O STJ vai e diz o seguinte: não tem problema nenhum. Ele vai dizer aqui, ó, não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, item 7, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesar os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação, assegurada pelo artigo 220 para a primeira Constituição Federal, sobretudo considerando que a internet representa hoje importante veículo de comunicação social de massa. Preenchidos os requisitos indispensáveis de exclusão da web de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo, notadamente a identificação da URL dessa página, a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade de jurisdição. Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato, que até então se encontra publicamente disponível na rede para divulgação. A ministra Nancy Andrighi, ela negou o direito da desindexação ao caso da Xuxa. E eu tive o trabalho de ler as decisões, e esse caso foi até o Supremo, e ela não conseguiu. E eu também tive o trabalho de procurar no Google, e alguma coisa me diz que o Google administrativamente desindexou, porque eu não achei. Porque eu fiz um teste para ver o efeito da decisão, né? E na primeira página de pesquisa do Google, assim, pelo menos, eu não achei nada que associasse ela a essas expressões. Então, em primeiro grau, ela ganhou. Em segundo grau, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve. E o STJ, então, reconheceu que não, que ela não tinha o direito. Mas aqui, vocês pensem, que eu quero que vocês saiam com essa dúvida na cabeça, assim. No caso da Xuxa, é uma pessoa pública, uma pessoa que está no meio social, nas redes sociais e tal. O STJ entendeu que não podia proibir o Google de indexar. Mas aí, no caso anterior, no RESP 1.660.000, que envolve um cargo público de uma promotora, o STJ entendeu que sim. Me parece que é dois pesos e duas medidas, né? Me parece que não casam uma solução com a outra. Mas então, o que aconteceu? O ano passado, o STF foi provocado, então, para se manifestar sobre se existe ou não direito ao esquecimento no Brasil. O que se tratava lá do STF? Aqui também, talvez os mais antigos tenham olhado, na Globo dava um programa de televisão chamado Linha Direta. E no Linha Direta, a Globo resgatou um caso muito bárbaro envolvendo uma pessoa chamada Aida Curi. A Aida Curi, ela foi brutalmente estuprada, violentada e morta no ano de 1951 pelo massacre.
dos órgãos, da cobertura ferrenha de cada das investigações, processo criminal subsequente. Passar mais anos, a dor já muito amenizada, que explorando a história da Aida Cury, como também utilizando o dela. E aí, o que aconteceu? A família da Aida Cury contra diz o seguinte, que envolvendo a Aida Cury ter sido e que não tem razão para aquela matéria que simplesmente agredia e ofendia a família. Esse caso teve decisão esse caso eles não ganharam, eles perderam no STJ o acordo do ministro Salomão e recorreram do STJ, relator foi o ministro Dias Toffoli. E em defesa dela, ela citou no princípio o direito de investimento não compatível com a Constituição Federal de 1968. O que acontece? O STF vai julgar esse e a unanimidade ele vai dizer assim, a tese é retrocesso uma súmula, mas é uma repercussão geral que vale para balizar as decisões do Judiciário do Brasil. Compatível com a ideia de um direito ao esquecimento, entendido como o poder do Estado de fato ilícito de publicar documento de comunicação social, lojas ou digitais. Eventuais ou abusos no exercício de informação devem ser caso a caso, a partir dos parâmetros profissionais, especialmente da proteção da privacidade e personalidade geral, das diversas disposições legais penais e civil. E eu não quero entrar sobre o STF, mas eu quero colocar quem acompanha o STF vai saber que a justiça ela é firme no seguinte: o juiz da reprovabilidade da conduta ele posterior à manifestação eu posso estar sobre determinado assunto? Posso. Eu cometi ilícito, tá? Se sim, eu respondo. Se não, eu respondo. Então, o juízo de reprovabilidade é da manifestação da vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque não muito tempo atrás, a DI 4815, o Tribunal Federal, a unanimidade, processou a constitucionalidade e declarou inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias. É o caso das famosas não autorizadas. O que pode se discutir? Se para publicar biografia sobre eu precisava de autorização dessa pessoa. O STF entendeu. Não é. Foi também aqui eu não tem o julgamento de constitucionalidade integral da lei da imprensa. Hoje o Brasil também tem que é a CPF que trata da maconha. O Superior-Geral da República, a DPF
tipificado como fato criminoso. Fazer o STF não. E voltando lá no voto do caso que criou o precedente sobre o direito no STF, tem um trecho do ministro muito bom, que ele diz assim, só vou... Matheus, Oi. o áudio está falhando bastante. Tem alguma coisa que tu consiga fazer? Vai, de novo. Peraí. Vocês estão me ouvindo agora, não? Sim, parece que está mais lisa a voz agora. Faz um teste. Agora sim, agora já melhorou bastante. E talvez eu acho que possa ser esse microfone sem fio dando interferência, não? Está mudo agora. Quer testar aí, Matheus? Não. Acho que antes, quando tu alterou antes, ali parecia que tinha normalizado a voz. Não sei o que tu trocou aí. Acho que só está mudo o teu microfone, será que não? Não. Não está saindo a tua voz, está mudo. Está mudo. Não está saindo. Matheus, quer tentar sair e entrar de novo?
Oi, gente, estão me ouvindo? Ó, estão me ouvindo. Seguimos Melhorou. ouvindo aqui. Melhorou bastante a voz. Tá, vocês me desculpem, tá? Não era para ter acontecido isso. Na verdade, eu não vou nem compartilhar aqui. Eu vou terminar aqui sem compartilhar, porque daí vai ser mais rápido para vocês também. Gente, assim, ó, o que acontece? Que eu ia chamar atenção ali no slide, tá? Vocês sabem que hoje o sistema constitucional, para chegar no Supremo, ele represa com recursos, né? Então, por exemplo, esse recurso, o que eu falei da promotora ali, que é o 1.660.168, evidentemente que se entrou com um recurso extraordinário para o Supremo. E esse recurso acabou ficando sobrestado até que o Supremo julgasse esse caso do direito ao esquecimento da Aida Curi. Aí o Supremo julgou o caso da Aida Curi, dizendo que não tinha direito ao esquecimento no Brasil, logo eles não tinham nenhum direito indenizatório no caso concreto. E aí, o que acaba acontecendo? Acaba se obrigando o STJ a fazer juízo de retratação. Nesse caso, 1.660.168, que, aliás, eu vou acompanhar isso aqui para ver o que o Supremo vai fazer. Você sabe por quê? Porque quando vai para o STJ se retratar, ele não se retrata. Por 3 votos a 2, formada a maioria pelo ministro Belize, o STJ vai dizer o seguinte, que no caso concreto, ainda que se diga que não exista direito ao esquecimento no Brasil, o que o STJ mandou o Google fazer foi desindexar. E que o Supremo não disse que era proibido desindexar. Então, com esse entendimento, se formou uma maioria para dizer que, não havendo decisão do Supremo determinando que era impeditiva a desindexação, logo mantinha a decisão que mandava o Google desindexar e não achar mais essas páginas envolvendo essa pessoa. Por que o assunto está longe de terminar? Porque, recentemente, um doutrinador do Brasil, que eu fui até aluno dele, uma pessoa de uma capacidade extraordinária, que é um juiz aposentado, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Ingo Sarlet. Ele escreveu um artigo para o Conjur, em que ele faz um paralelo entre o que o Supremo Tribunal Federal decidiu e o que a Corte da União Europeia de Direitos Humanos decide. E nesse paralelo, ele mostra que o Supremo disse que não podia reconhecer um direito de esquecimento, mas que no final de 2021, a Corte Europeia decidiu 2 casos envolvendo assassinatos, em que as famílias continuavam expostas ao efeito do crime, que aquela notícia não podia ser mais indexada pelo Google. E reconhecendo o direito ao esquecimento, simplesmente afastou aquela, não é publicidade, mas aquele acesso àquelas informações. Então, isso está acontecendo na Europa. Enquanto no Brasil se disse que não tem direito de esquecimento. Mas, nesse artigo, o doutor Ingo, ele vai colocar o seguinte, que o que está em pauta agora, hoje, no Brasil, existe um direito a fazer a desindexação ou não? Ou seja, eu não posso simplesmente esquecer o fato, mas eu posso ter mecanismos que impeçam ele de ser localizado?
né? E eu acho que a questão vai trilhar por aí, vai ser um debate dos próximos tempos de quem estuda essa matéria aí. Eu me alonguei, eu fiquei sem microfone, falhou a minha internet, estou com vergonha de vocês, mas eu queria deixar essa contribuição aí para vocês pensarem. Esse tema me chamou a atenção no meu tempo de faculdade, porque quando eu estava estudando na faculdade, eu pensava assim, como é que pode ter um direito a ser esquecido? Né? E quando tu pensar que o teu nome pode estar associado hoje na internet a um fato que tu não cometeu, a uma notícia jornalística de algo que tu não fez, tu começa a pensar que pode ser que sim, né? Era isso, pessoal. Não sei. Obrigado, doutor Matheus. Uma matéria de bastante profundidade, né? E um tema um tanto complexo, né? De se debater, de se buscar e buscar um equilíbrio, né? De entendimento entre tantos aspectos a se considerar, né? Entre a vida social, uma vida física, né, até os anos 90 ali, praticamente compreendida 100% física, né, salvo alguma ligação telefônica na época, né, mas depois, então, dos anos 2000, praticamente, o advento com força, né, dos meios digitais, de uma presença digital, né, o www, então, tendo os primeiros sites existindo, as primeiras relações, os primeiros chats, né? E então é uma matéria de muita investigação hoje ainda, né? E muito se pergunta, né? Então eu vou encaminhando aqui e abrindo dois aspectos. Deixa eu só passar alguns avisos. Já vou disponibilizar a lista de presença para quem precisa estar no chat, tá? E já está aberto também para perguntas. Quem quiser colocar perguntas para o Dr. Matheus, podem transferir via chat ou podem pedir a palavra aí, eu também já concedo adiante. E só trazendo um elemento que eu estava refletindo agora, que é o próximo passo que eu acredito ser nessa grande discussão, e que certamente o Dr. Matheus vai entrar nessa vida de debate ainda é do metaverso, né? Quantos novos elementos acredito que virão a ser debatidos, melhorados, né, juridicamente falando, na vida aí dentro do metaverso, né? Não sei se o Dr. Matheus tem algum aspecto que gostaria de ponderar, né, a respeito do metaverso, que é uma tendência, e se caso alguém já tiver algumas perguntas, já podem ir colocando aí à vontade, tá? Não, eu posso fazer dois comentários assim sobre o metaverso, porque é um tema assim vasto. O primeiro deles é que não existe regulação jurídica até o momento no metaverso. Logo, não existe como pensar a aplicação de uma lei dentro de um ambiente absolutamente virtual, né? É algo que não existe, né? Até sábado na aula a gente estava discutindo isso e a questão era essa: como é que tu vai aplicar uma legislação no metaverso? Mas paralelamente, não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, em alguns estados, se casa no metaverso. Você consegue casar com alguém virtualmente, né? Existe hoje o grande problema hoje das redes sociais é o que a gente, até comentei isso quando eu tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo, é a expressão dos nossos direitos fundamentais, do eu sou, né, no mundo virtual. Quem eu sou na internet? Quais os direitos que eu transporto da minha vida pessoal para a minha vida virtual? Né? O grande debate, por isso que os dados são importantes, por isso que é importante tu controlar aquilo que tu informa dos teus dados para as empresas. Porque por que elas têm que saber determinadas coisas a teu respeito?
né? Quando tu vai numa farmácia comprar um AS, por que ela precisa ter o CPF, por exemplo? Então, tipo, essas coisas vão se transformando em que existem livros sobre dados que dizem que os dados são o novo petróleo. Quem tiver dados das pessoas vai ter as informações suficientes das pessoas para controlar a informação que chega a essa pessoa, né? E aí tu pensa o quê? O que vai ser o metaverso diante disso? A transposição dos teus direitos num espaço completamente virtual. É um caminho, né? Eu estou estudando decisões algorítmicas. Então, por exemplo, a decisão algorítmica é feita por um aplicativo que utiliza inteligência artificial. Né? Aí tem um caso aqui no Rio Grande do Sul que é muito bom, que é assim, a empresa determinou que o algoritmo escolhesse o novo empregado. Mas como é que ela ia escolher o empregado? Os interessados mandavam um currículo, o sistema com inteligência artificial lê o currículo, classifica o currículo, e com base num padrão algoritmo que foi qual? Os funcionários têm que ser os mesmos tipos de funcionários que tem na empresa. Então, se rodou o programa, se executou a lógica do algoritmo e foi selecionado um rapaz branco, de meia idade, sem filhos. E aí eles foram se questionar o que tinha acontecido, eles se deram conta que todos os funcionários deles eram homens de meia idade e sem filhos. Quer dizer, o padrão algoritmo não foi a capacidade da pessoa para o emprego, foi um padrão aleatório. E aí tu tem uma falha do algoritmo. Então, pega essa ideia, gente, e joga para o metaverso. Joga num lugar onde tu tá lá só a tua imagem. É um tema bem instigante. Assim. Aqui no chat não tem perguntas. Mas... Interessante. Bom, Doutor Matheus. Sim, Robson, fica à vontade. Oi. Eu gostaria, terminei agora o primeiro período em Direito, estou muito feliz, estou buscando todas as alternativas de conhecimentos possíveis, né? Parabenizar ao doutor Matheus, eu achei esse de um conteúdo excelente, além de nos servir de alerta, né? Porque a grande maioria, eu acho que abstém-se desses detalhes que foram revelados aqui, né? E, pelo outro lado, na sua opinião, com relação ao caso do Supremo Tribunal, que ele concedeu, no caso da funcionária pública, né? E não concedeu ao caso Xuxa. Nesse meio aí, pelo meu pouco entender, eu acredito que o Supremo, ou seja, ele não atendeu pelo direito, cujos casos, apesar de ser semelhantes quase que de forma idênticas, né, não foi concedido. Por qual o motivo, na sua opinião, doutor? Olha, pena que eu não tenho aqui o número, mas eu tenho um outro julgado, e não foi o Supremo, foi o STJ. Primeiro vamos fazer esse conserto. Eu tenho um caso aqui, não é meu, né? Eu tenho uma revista de jurisprudência aí, um caso do STJ, que é um concurso público também, e que a pessoa cometeu um crime agora, se eu não me engano, é alguma coisa envolvendo um roubo. Não é um latrocínio, é um roubo, é uma coisa assim, um roubo, um furto, uma apropriação indébita, alguma coisa por aí em crime patrimonial. Então, não é latrocínio. E pessoa estudava para concurso, e essa pessoa chegava na fase de
entrega de documentos e essa pessoa não era nas sindicâncias ali de vida pregressa e tal, e essa pessoa não era admitida, porque aparecia na ficha esse crime. Aí ele entra com uma ação alegando direito ao esquecimento, eu acho que isso é lá no Mato Grosso, e ele perde. E quando chega no STJ, o STJ busca de referência esse julgado 1.660.000 aqui e dá a mesma decisão, dizendo, olha, isso aqui é um fato que já passou, isso aqui está comprometendo a vida da pessoa, isso aqui tem que sumir. O que eu, como agora um estudante do caso, o que eu acho é que a decisão, existe maior interesse público do que tu saber se um promotor que exerce um cargo dessa magnitude pública teve alguma passagem envolvendo alguma fraude. Existe maior interesse público do que tu saber isso. Eu não consigo entender como não há interesse público nisso. Assim como eu não consigo entender como não há interesse público em saber se um cara que é concursante, almeja ocupar um cargo público, não foi envolvido num crime patrimonial. Aí, o que eu acho que aconteceu, são decisões, para mim, que elas não se conversam, entende? Porque, para mim, o padrão seria o quê? Seria, se eles estabeleceram, no caso da Xuxa, que não pode ter, né? Eu até comentei com o Rodrigo e com o Bernardo, no voto do caso da Xuxa tem uma expressão muito boa, tem uma frase muito boa, que a Nancy Andrighi diz assim, ó, se fôssemos reconhecer o direito a requerente ser esquecida do fato, inclusive este acórdão nunca seria encontrado na rede social, no Google. Mas, tipo, eu acho que se tu botar as duas decisões em paralelo, tu não vai entender por que não aplicar a mesma decisão para os outros casos. Ainda mais que, nos casos, esse 1.660.000 e o outro, envolve cargo público, né? Em que, sabidamente, o interesse público é maior do que o interesse privado. O que acontece também, o que acontece, esses casos, por exemplo, que tem da Europa, por exemplo, recentes, eu acho que aí é outra dinâmica, né? Por exemplo, o cara ali, um desses que o doutor Ingo cita, o cara é dono de um restaurante e simplesmente há muitos anos atrás se envolveu num fato que era um crime, ele pagou, ele cumpriu pena, ele se ressocializou, ele está trabalhando, aquilo foi um fato deslize único na vida e tal. Existe pena perpétua, assim, ele tem que ficar o resto da vida carregando aquilo, né? Então, na Europa é tranquilo, na Europa não, passa um tempo, sopesando o interesse público, sempre o interesse público. É por isso que eu estou te falando, esses julgados aí, 1.660.000, não vamos dizer contrário ao interesse público, mas não tem a lógica do interesse público. E tanto é que a decisão no juízo revisor agora, de retratação, foi 3-2. E a própria relatora, a ministra Nancy Andrighi, ela se retratou. Ela vota dizendo, não, se não tem direito ao esquecimento, então estou me retratando. Vamos voltar e vamos deixar indexar as buscas. Mas aí prevaleceu o entendimento de que não era direito ao esquecimento, era um direito à desindexação. Não sei se te respondi, mas a questão é bem conflituosa mesmo. Assim. Sim, e me respondeu. O meu modo de ver até então, é o que eu penso, tá?
diante desses fatos é que talvez, se o STJ abrisse a janela para o esquecimento, talvez haveria enxurradas e enxurradas de buscas de outras decisões e casos que, como a palavra mesmo diz, estão no esquecimento. O senhor concorda? Concordo. Mas eu acho que é mais por uma questão, talvez, indenizatória, né? Então, justamente, porque se casos e casos que estão no esquecimento estariam condicionados a ações indenizatórias, ou seja, então, o poder público iria ter simplesmente um grande agravo nesse quesito, né? Né? E aquele outro tópico que o senhor acabou de citar em último, quanto à inteligência artificial, que a empresa fazendo as opções de escolha dos candidatos, e talvez, mesmo sendo a área digital ou inteligência artificial, ela decide a quem a executa. Ou seja, pelo que eu vi, então, a empresa, por um lado, ela está tentando assim se colocar de lado em termos de que o padrão dos funcionários dela atende o mesmo requisito desde que foi selecionado, eliminando todos os outros. Ou seja, subjugando-se que o sistema é que faz automaticamente a seleção. E, ao mesmo tempo, a empresa ela pode programar, até mesmo na inteligência artificial, o ícone, o detalhe que ela quer. O resto pode ser todos eliminados. Eu vou sugerir a todos que não viram. Pode ser que todos tenham visto e eu estou falando nenhuma novidade aqui. Mas procura no YouTube e procura Inteligência Artificial Sofia. Deixa eu anotar aqui, inteligência. Existe a Sofia. Ela é um robô com cidadania da Arábia Saudita. E ela conversa. E tu pergunta e ela responde. E tu faz perguntas complexas e ela vai. Né? E ela é um robô que, na verdade, tem... É um programa. mas ele é reconhecido como um cidadão, ela é conhecida como uma cidadã da Arábia Saudita. Então, a opção algoritmo, por exemplo, ela direciona, isso que tu está falando é a grande verdade, é a grande sacada da história. A opção algorítmica, eu quero que selecione candidatos brancos, candidatos do perfil da minha empresa. Bom, então tu vai saber que lá vai aparecer um homem de meia idade sem filhos, porque tu programou o algoritmo a executar aquilo. Né? Sim. Mas aí quando a gente debate inteligência artificial, a gente entra em coisas assim. Ó. Por exemplo, a Tesla, nos Estados Unidos, ela tem veículos que andam pelo Google Maps, sem motorista. Sim. A Uber também. Se esse veículo da Tesla, que se manobra com inteligência artificial seguindo o Google Maps, atropela alguém, de quem é a responsabilidade? Da empresa. Ou do Google? Sim, ou seja, se o operador é o Google... Entende? Então, a coisa está... Caminhando ainda, né? A coisa está chegando nesses debates, porque essas coisas são novas para o direito. O direito não Isso é sabe interessante. o direito não sabe como resolver essas questões. Sim, ou seja, mesmo porque ainda não existem leis apropriadas e definidas quanto a tais assuntos, né? E no desenrolar o que vai vir a surgir. Vou te dar dois exemplos. Vou te dar dois exemplos. A minha monografia de especialização é sobre a responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados dos escritórios de advocacia.
escrevi algo contra o que a maioria vem dizendo sobre a responsabilidade civil, mas escrevi. O artigo que trata da responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados, se tu lê ele 10 vezes, tu não vai conseguir entender se a responsabilidade que está ali é a responsabilidade objetiva ou uma responsabilidade subjetiva, que depende da prova da culpa. Então, tu está num cenário que tu tem legislações com responsabilidade objetiva, tu está num cenário que o Código de Defesa do Consumidor é bem claro em responsabilidade objetiva, em que o Código Civil é responsabilidade subjetiva em alguns casos, e que a Lei Geral de Proteção de Dados não se decidiu se é subjetivo ou objetivo. O Congresso Nacional está para aprovar a qualquer momento, porque está sendo escrito por uma comissão de notáveis de conhecimento em proteção de dados, o Marco Civil da Inteligência Artificial no Brasil. Eu fiquei sabendo semana passada que esses notáveis decidiram que não tratarão sobre responsabilidade civil da inteligência artificial. Para tu ver o tamanho da dificuldade que é enfrentar a responsabilidade por programas de computador que tomam decisões automatizadas. E o mundo está caminhando neste caminho. A tecnologia, quanto maior, mais avançada, eu creio que esses marcos deverão ter uma tendência de muita urgência, porque senão teremos muitas complicações futuras jurídicas. Muitas. Muito bem. Obrigado, Robson, pela contribuição. Mais alguém gostaria de trazer alguma pergunta para o Dr. Matheus? Bom, parece que não temos perguntas. Gostaria muito de, em nome do projeto Endireitando, projeto Acolher, do Grupo Endireitando, agradecer de forma tão especial como o Dr. Matheus recebeu o nosso convite, pensou, né, na oportunidade de nos brindar esse tema tão interessante, tão atual, né, tão novo, e trazer para todos aqui presentes essa luz desse conhecimento. Dr. Matheus, esteja sempre convidado, né, novos temas, novas temáticas que o doutor vir a aprofundar, vir a explorar aí no universo jurídico e desejar trazer novamente nesse ambiente aqui do Grupo Ânima, né, do projeto Acolher. Sinta-se sempre convidado, a gente sempre vai sentir uma honra de tê-lo conosco. Tá? Então, eu agradeço a todos, caminhando para o final. Vou encerrar, então, o evento, desejando a todos uma boa noite e bons estudos, boas férias. Uma observação, gente, eu coloquei ali no chat o meu Instagram, tá? @mateusps.adv. Também tem o mateusps_adv. No LinkedIn, lá, quem quiser me seguir, é só procurar por Matheus Pereira dos Santos. Eu sou membro da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente tem um trabalho bem interessante, focado no direito do consumidor e proteção de dados. A gente fez uma cartilha. Assim que o PROCON publicar a cartilha, eu me comprometo a disponibilizar para o Rodrigo e para o Bernardo fazer de algum modo chegar ao maior nossos e-mails. Muito bom, muito bom. Certo. Que bom, doutor Matheus, ter apresentado o teu Instagram. Até havia um pedido da Terezinha, se eu não me engano, se tem algum material dessa apresentação de hoje à noite que pudesse disponibilizar. Então, se o doutor estiver de acordo, acho que o pessoal procura lá no Instagram e entra em contato e o doutor pode disponibilizar melhor, né? Posso sim, com certeza. Tá bom, então.
Então, tá certo. Obrigado, doutor, pelas informações todas trazidas. Uma boa noite a todos. Aqueles que estão entrando em férias também, boas férias. E até o nosso retorno aqui do projeto. Hoje, praticamente, é a última atividade antes das férias, né? E depois a gente retorna ali final de julho e agosto, novamente com as atividades. Então, um abraço a todos. Vou encerrar aqui. Boa noite e obrigado. Boa noite, pessoal. Então, boa noite. Obrigado, doutor.